Essa aqui é minha segunda devocional. A primeira eu fui convidado, a segunda eu me ofereci. A Andréia, na primeira vez, ela falou assim, eu queria que você fizesse uma devocional. Acho que nem precisa, né? Mas tem que usar, né? Precisa, né? Aí eu falei, legal, vamos lá, vamos fazer, né? E dessa vez eu cheguei para ela e falei, André, eu vou fazer uma devocional. Você que é a chefe dos devocionais? Como é que faz? Ela falou, não, legal, tá, bacana, então vai. Eu falei, então você vê se vai, né? Então, legal, né? E eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu acho que é legal quando a gente consegue compartilhar, dar um testemunho de algo que foi impactante para a gente, né? E esse era o propósito real de eu querer fazer essa devocional. Eu vou ler 3 textos, vocês não precisam abrir, porque todo mundo conhece de cor, né? Fica ao critério de cada um. Salmo 37, 5, fala assim, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele fala de entrega, ele fala de confiança e ele fala de ação, resposta, né? Mateus 21, 22 fala assim, e tudo que pedires em oração, se crerem, vocês receberão. Pedido, fé, receber. Efésios 3:20 fala assim, ora, aquele que é capaz de fazer infinitamente, essa palavra me pega muito forte, infinitamente. Eu não faço ideia o que seja infinitamente. Porque eu acho que o ser humano não tem capacidade de entender o infinito. Eu já tentei. Eu lembro que o André falava para mim assim, o André Sirigói, já pensou no universo de ponta cabeça? Lembra que ele falava isso? O universo. Eu falei, infinito de ponta cabeça. Eu falei, coisa de maluco, né? Não dá nem para pensar de um jeito, como é que eu pensar de ponta cabeça? Infinitamente é algo, né, surpreso, é uma surpresa, é alguma coisa totalmente fora. Mais do que tudo o que pedimos, aí eu começo a entender um pouquinho o que é essa coisa de infinito. É muito mais do que aquilo que a gente imagina. Ou pensamos de acordo com o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Podia sentar, acabou. Essa aqui é a verdade, né? Porque a palavra por si ela fala, né? Mas eu quero passar para vocês um testemunho. Há 4 anos atrás, eu terminei, em abril fez 4 anos, então um pouco mais de 4 anos, eu participei de um projeto de venda de uma empresa que eu trabalhava lá, 19 anos que eu trabalhava na Alpargatas, tinha uma unidade de negócio, eu era o responsável por essa unidade de negócio, fiz o projeto de venda, foi maravilhoso, ganhei bem pra caramba, deu tudo certo, vendeu, fiquei em casa tranquilo. Depois, na época, meu pai estava doente, então ficamos com ele mais um tempo, enfim, aí preciso arrumar um trabalho, né, meu? E eu tinha algumas deficiências claras, uma delas era o inglês fluente, que na minha função pegava. E a coisa foi rolando. Eu fiz algumas consultorias, estava fazendo algumas coisinhas para cá, descobri uma coisa, que eu vou ser um aposentado feliz, sem nenhum drama, não vou ter sofrimento, não vejo a hora. Mas eu orava ao Senhor e falava 4 coisas muito claras, e a 4ª entrou nesse começo do ano. Olha, Senhor, é o seguinte, eu quero receber um valor mínimo esse aqui, abaixo eu não estou afim. 2, eu não quero trabalhar longe da minha casa. Eu até mudo de cidade, de país, mas longe de casa, trânsito, como diz o outro, myself, de jeito nenhum. Eu sou neuro em trânsito. Eu não brigo, viu, gente? Eu fico xingando mais. Mas eu sou assim, eu sofro dentro do carro quando estou no trânsito. Não queria trabalhar no mesmo segmento. Olha que interessante, eu queria um segmento novo. E eu me sentia íntimo do Senhor para pedir isso. E, por fim, eu não queria que atrapalhasse o meu curso que eu estava fazendo da Missões. Interessante, né? E Deus é tão poderoso que dos 4 que eu coloquei, imagine só, nenhum foi atendido. Glória a Deus, né? Eu falo assim, se fosse uma igreja pentecostal, ninguém falava amém mesmo, né? Mas se eu falasse os 4 foram, todo mundo, aleluia, glória a Deus, né? Mas não é. Nenhum foi atendido. E aquilo, quando eu comecei a negociar e conversar com o dono da empresa que eu estava sendo contratado, eu percebi que estava tudo contra. E eu fiquei agoniado. Aí eu falei assim, poxa, mas que falta de fé, né? Eu acho que a gente tem um limite de agonia, de preocupação. Não adianta falar, você vê teu filho doente, falar que você sai, nossa, vai dar tudo certo. Não, você fica preocupado quando está no hospital, você fica preocupado, faz parte da gente. Só que tem um limite disso, né? This is a Isso que eu acho demonstration que tem um of limite, que o senhor fala assim, já está no teu Ustream limite aí, chega, fica na boa aí e tal. Para mim foi muito claro que vinha vários, na minha oração eu não tinha que aceitar aquele trabalho.
Só que, do mesmo jeito que tinha algo no meu coração que não me deixava falar que eu não queria aceitar. Eu falei, será que é financeiro só? Pô, mas ainda dá para segurar mais um pouco. Será que é isso? Será que é aquilo? Será que é aquilo? Aí eu lembrei daquele texto de Colossenses, né? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Eu falei, dancei, não vou trabalhar. Vou sair fora. E não conseguia falar. Aí conversei com a minha mulher, conversando com a minha mãe, tal. Falei, quer saber, eu vou lá. Fui lá, negociei. E eu comecei a me tocar que não era uma agonia que estava no meu coração, estava na minha cabeça. Era uma preocupação minha, muito mais em cima de outras situações. E eu falei, eu vou para lá. Se eu chegar e achar que não está legal, depois de uma semana eu vou embora, eu vou lá ver o que eu vou fazer. E tomei a minha decisão, totalmente fora daquilo que eu estava orando. Mas me sentindo que eu tinha que tomar essa decisão. Olha que coisa, né? Interessante, né? Sei lá. Depois de uma semana que eu estava lá, eu sentei é uma fábrica, né? Sentamos lá para almoçar, tal. Estava lá almoçando e saiu o assunto de criação e evolução. Do nada saiu o assunto. E ali começou uma conversa, vai para cá, vai para lá, uma conversa, e eu fui me posicionando em algumas situações, não vou entrar em como, mas fui me posicionando, e a gente estava uns 7 na mesa, os caras olhavam, pô, o cara é chefe agora, vamos ficar quieto, tal, tudo bem. Chefe pode, né? Então eles mandam, né? Tinha um cara do meu lado que era batista, descobri, ele falou, você é o quê? Eu falei, não sou cristão, e aí? Não, eu sou batista, legal, primo. Assim, né? Como primo? Você não é meu irmão, cara, você é meu primo, né? Aí começamos a conversar, tal, e aquilo. E tinha um cara na minha frente, uns 40 e poucos anos, depois que você faz 50, 20 para cá e para lá, é tudo igual, né? 30 ou 70, você fica no meio da barreira, né, tio? Você fica no meio da barreira, é tudo novo. Eu olhei para o cara assim, ele me olhava de um jeito diferente. E aquilo foi me chamando um pouco a atenção, sabe? Quando você fica meio assim, os caras estão me olhando de um jeito diferente. E hoje em dia isso é meio perigoso, né? Mas de um jeito diferente. Aí eu saí, fui embora, comecei a conversar, tal, ele sentei, bom, depois passou mais ou menos uma semana, 2 semanas, 1 semana e meia, volta para almoçar, e a coisa foi acontecendo naquele dia de uma maneira muito interessante. Todo mundo foi saindo, foi trabalhar não sei aonde, ficou eu e esse cara que chama Alexandre. Eu e o Alexandre saímos, era 1h30 mais ou menos, vamos almoçar? Vamos almoçar. Aqui? Vamos almoçar. Aí lá fui eu almoçar com ele. This is a demonstration of Ustream Producer. Uma parte para cá, o refeitório todo do meu lado começou a ficar vazio. Eu falei uma coisa, a pessoa já acabou de comer, legal. Eu comecei a conversar com ele. Ele sentou e falou assim, nossa, cara, você sabe que eu lembrei de você esse final de semana? Eu falei, por quê? Veio um parente meu da Paraíba e a gente foi para Aparecida. Eu falei, sério, que legal. Ele olhou para mim, então, senti uma paz. Eu falei, puxa, que bacana, né, cara? Aí que você começa a entender uma coisa, como a gente tem que estudar o público que a gente vai falar, né? Quando ele falou isso, eu falei, só falta agora eu chegar para ele e falar, você vai para Aparecida, tá louca para o inferno. Eu olhei para ele e falei, muito claro, falei, legal, mas você está falando em paz, né? Você sabe o que é paz? Aí a gente começou a conversar. Nossa, eu até me arrepio. A gente começou a conversar, a gente foi conversando, aí fui falando de amor de Deus para ele, fui falando de um jeito que não era eu que estava falando. Não era, porque eu não tenho essa capacidade, sinceramente não tenho. Aí eu fui falando com ele, aí chegou uma hora, ele parou e falou assim, me fala um pouco do Espiritismo, o que você sente, o que você acredita nisso? Eu falei, cara, é o seguinte, se é verdade que existe um Deus, já ficando um pouco irritado, né? Se é verdade que existe um Cristo, se é verdade, ele veio e morreu, e você acredita nisso? Acredito. Você acredita que ele foi para a cruz? Acredito. Você acredita que ele apanhou para caramba, que ele derramou sangue, foi para madeira? Acredito. Cara, então para que ele veio se tudo você pode fazer? Quer dizer, você vai se limpando na tua vida, vai pulando, depois morre, volta de novo, até você ficar limpinho, então ele não precisava ter vindo. Ele olhou para mim e falou, puxa, é verdade, né? Eu falei, é verdade. Isso é uma conversa mais ou menos de 1 hora. Aí eu olhei para ele, o Rui sempre falou o Rui uma vez me falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou, Cícero, você tem um grande problema, você não fecha o pedido, pô. Aquele jeitão do Rui, né? Fecha o pedido, você só fecha o pedido. Eu olhei assim, lembrei do Rui na hora. Falei, Cícero, fecha o pedido. Eu olhei para ele e falei, cara, é o seguinte, está aqui, você não sabe o que vai acontecer com você daqui a pouco, quer entregar a vida a Jesus? O cara, quero. Nossa, até arrepiei, né? Arrepiei. Falei, nossa, o cara quer aceitar, e agora? Eu falei assim, vamos orar. Aí chama o Ion. E isso aí é a 2ª vez que aconteceu na minha vida, viu, gente? 2ª vez que aconteceu na minha vida. A primeira foi mais tranquila. Quando eu comecei a orar com ele dentro do restaurante da fábrica. Eu tive a ousadia de estender minha mão na cabeça dele. Tive a ousadia de estender minha mão na cabeça dele e orar com ele. E ele entregou ali, está aí no ICC.
eu falei para ele, você vai para a sua casa, você tem imagem lá, você não vai quebrar nenhuma, porque tua esposa está lá, você vai com amor conversar com a tua esposa, vocês vão fazer isso junto, você vai levá-la no MCC, você vai trazer ela para cá, você vai ter uma Bíblia, precisa de uma, viu? Vamos. Minha mãe deu, né? Deixa eu pegar uma que a minha mãe deu. Aí o que acontece? Eu comecei a perceber uma coisa muito clara nessa história toda, né? Que mexeu muito comigo. Eu pensei assim, o Senhor fez infinitamente mais do que eu esperava. Olha que coisa, infinitamente. Ele deu uma oportunidade ali, para mim, assim, maravilhosa, de ter sido um instrumento naquela hora. E para quem conhece minha vida, minha história, sabe o que eu estou falando, muito mais que alguns que estão ouvindo aqui dentro. Na hora que ele pegou, eu entendi ali uma coisa que fala que é o tal do sobrenatural do Senhor. A gente às vezes se preocupa com cada milagre. Pô, curou lá um câncer no corpo inteiro. Pô, me abriu o mar. Não sei o quê. Vai lá no templo do Salomão. O cara, você está ali todo dia passando um milagre. Todo dia. Você acorda, é um milagre. Você toma um café da manhã, você tem milagre. Sobrenatural do Senhor mostrando a tua cara todo dia. E a gente, às vezes, preocupado com tanta coisa pesada. Tem que ser um negócio fantástico, maravilhoso. Né? Para mim, ali, o que eu vivi foi o sobrenatural do Senhor. Ali, eu não tinha nenhuma dúvida disso. Não foi coincidência. A gente vai aprendendo que não é coincidência. Porque vai limpando do lado das pessoas. Vem o cara assim, todo mundo vai. O que é coincidência? Isso é um fato. O Senhor colocou a oportunidade ali. E aí que entra uma outra história, o quanto a gente tem que estar preparado para falar dele. Não é brinquedo. Sabe, ser crente no Senhor não é brinquedo. É uma responsabilidade absurda. Quando você está na frente de alguém, que alguém quer que você fale, e você olha para o cara e fala, o que eu vou falar para esse cara? E você não sabe o que falar, gente, desculpa. Só por um milagre assim que o Senhor fala, você não vai lembrar nem o que você falou, mas eu lembro tudo que eu falei. Eu sabia o que eu estava falando, eu sei que eu fui usado, mas graças a Deus, eu estava melhor preparado. Eu falo assim, quando acho que Paulo estava andando lá em Damasco, lá, indo para Damasco, né, que Cristo chegou, apareceu para ele, Cristo olhou para o Paulo, ele tinha um montão de coisa ali que era importante. Ele era judeu, ele era romano, ele falava 250 línguas, ele estudou para chuchu, né, ele tinha tudo aquilo. E ele usou tudo aquilo que ele tinha. E às vezes a gente espera só que um grande milagre, quando eu vou falar do Senhor, eu já pensei assim, viu, gente? O Senhor me usa, tá? E também aí, não leio a Bíblia, não estudo, não querem saber, então, E ali foi muito importante uma série de coisas que eu passei. Pois não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e também o grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé. Não é uma coisa trunca, não é mágica. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Fé. This is a demonstration of Ustream Producer. Né? Segundo Timóteo está assim, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ou seja, sem o evangelho não tem jeito. Vai falar o quê para o sujeito? Vai falar o quê? Testemunha do quê? Sou bonzinho? Um dos maiores institutos ou associações que trabalham questão social, que é necessário, que a gente não pode abrir mão, são os espíritas. This is a demonstration of Ustream Producer. Vão em tudo que é lugar, trabalham sério. Lá em Sorocaba tem um que é um absurdo, é uma coisa maravilhosa, mas não é uma coisa que vai dar salvação. Está aqui. O Senhor fez... Esse aqui já foi. Espera aí. Se a Bíblia é uma maneira, como Marcos está aí já? Marcos está aí? Se a Bíblia é uma maneira, como o Marcos falou das revelações, né? Deus se revelando ao homem no Velho Testamento, através de Cristo, a Bíblia é uma revelação. Se ela é uma revelação, e a gente grita que ela é uma revelação, a gente fala que é um livro inspirado pelo Espírito Santo, escrito por homens. A gente não fala isso? Ou estou errado? A gente fala isso. Se a gente fala isso, a gente tem que, no mínimo, estudar isso.
Estou falando, sabe? Não adianta a gente querer ler a Bíblia, quando eu falei com a Maria outro dia, debaixo do cobertor, na luzinha baixa, porque, não vai dar. Quer ter sono, como diz o João, faça isso. Não dá. O estudar, ele faz a diferença. Quer viver o sobrenatural de Deus? Quer ver teu filho de volta para a igreja? Quer trazer teu filho para a igreja? Meu caso? Quer trazer esposa? Quer trazer o marido? Eu tenho um testemunho de uma tia, Maria Célia, que meu tio, eu nunca vi esse homem discutir nada. Essa minha tia saía na hora da oração de dentro de sala. Quando a gente era pequenininho, eu lembro lá, vai orar, dá licença. Ficava todo mundo lá, ia para o banheiro. Toda hora queria fazer xixi na hora da oração, né? Era sempre assim. Convertida hoje ali, no joelho, sabe, meu tio orava, estudava, orava, Bíblia, joelhão. Quantas orações foram feitas por ela? Não vai ser no grito. Não vai ser no grito. Quer ser um instrumento para todo mundo que você acha que você tem que ter um instrumento? A gente tem que voltar para cá. Aprendi isso muito nesses tempos últimos aí. Não dá para falar do Senhor se você não estiver estudando, indo na palavra. Não dá. Não dá. Faça a tua parte. Eu estou tentando fazer a minha, juro. Ainda não está legal. Preciso mais, mas como você vê a consequência do pouco que eu acabei de fazer, uma vida ali, uma vida não tem preço. Uma vida não tem preço. Podia ir embora dali e falar, não preciso mais nada na vida. Mas preciso sim, porque depois chegou uma outra, que veio falar comigo, tinha baita de um câncer, resolveu, ficou 3 meses, e a menina lá, não estando lá, o escritório estava uma bagunça. Ela chegou e falei, nossa, você é a pessoa. Contou da história e falei, olha, graças a Deus você está curada, Deus é bom, está vendo? Eu falei com ela assim, fui embora sem ter, daqui a pouco ela vem. A religião é a sua. Eu olhei para ela e falei assim, eu sou cristão em Cristo. Sou Cristo, acredito só em Senhor Jesus Cristo. O que você quer saber de mim? Não, você vai em alguma igreja? Vou, na igreja presbiteriana de Ipiranga. Não, então, eu vi que você falava assim, eu sou testemunho de Jeová. Eu falei, nossa, tem um primo bom para falar com você desse assunto, menina. Cara, ele é o cara para conversar com você. Mas aí já entrei falando da Trindade com ela. Comecei a conversar, a moça ficou assim, eu falei, você vai ler João, ó. Você vai ler João. Vou ler. Estou precisando retornar. Vai ter um momento que o senhor vai colocar mas ela todo dia não me olha assim. Preciso falar com esse cara alguma coisa. Vai ter a chance, se Deus quiser. Bom, gente, para terminar, vamos estar preparado. Para a gente estar preparado, a gente tem que estudar bastante, a gente tem que estar preparado. E eu queria pedir para uma pessoa especial para mim, acho que ele nem sabe quanto ele é. Eu lembro quando eu era moço, eu era dos malvados, ele não era dos malvados. Eu sempre olhei para esse cara de uma maneira assim, falava assim, eu sempre admirei, porque nunca foi espalhafatoso, nunca fez, mas sempre uma conduta, sempre estudando. Enquanto os malvados saíam para fazer as coisas, estava lá. Quando na hora do domingão, ele estava lá dando aula. Marcos, faz favor, vem aqui. Eu vou pedir para o Marcos orar, porque muito daquilo que eu vivi, assim, eu sei que foi o Senhor que me usou, eu sei que o Senhor me preparou, eu sei que o Senhor tem tocado meu coração para isso. Mas era muito legal ver esse cara, que como era legal ver o Ion novo, mas me marcava o Marcos, gozava, porque eu era parente, para mim era pequenininho, mas era tipo assim, o Marcão olhava assim e falava, tá lá, Marcão, ele ia lá dar aula, ele ia lá e falava do Senhor, e você vê a evolução que teve. Então é o seguinte, o Marcos, eu pedi para ele, não para chegar e falar, Marcos, você é o cara, puxa, parabéns. Não é isso não, porque é a honra do Senhor. É porque eu acho que a gente tem que se inspirar em algumas pessoas mesmo. É verdade, a gente tem que se inspirar em algumas pessoas, sabe? A gente tem que olhar e falar assim, pô, legal. Isso é um testemunho, como a Andréia mudou quanto coisa mudou na vida, o Rogério, todos que são professores aqui, não vou ficar falando, não, senão é até chato aqui. Ver meus tios aqui e tal, todos que me ajudaram. Mas é o seguinte, oportunidade o Senhor dá. Oportunidade o Senhor dá. E eu, só para terminar, quando eu lembrei, um belo dia eu falei, você tem orado para que o Senhor dê oportunidade de falar dele. Né? Essa era a prioridade. O restante, cara, fica tranquilo que você vai ser vestido, você vai ter o que comer. E olha, e você, inclusive, não pode reclamar de nada, hein? Falei, é verdade, glória a Deus. Tá bom? Mas eu queria que você orasse pelo desenvolvimento de todos nós, cara, na palavra. Que a gente tenha realmente força, porque a gente é usado e tem que ser usado. Tá você vai estar aqui na aula? Vai? Posso perder, não. Porque... Lê o primeiro versículo que eu vou colocar lá. Com cuidado, tá? De Hebreus.
olhando para o autor e consumador na nossa fé, o Senhor Jesus. Não olha para mim, não, porque eu sou tranqueira, assim como o Robson e todos nós aqui.